o jornal Folha de São Paulo acaba de informar que um policial militar que atua na equipe de segurança do ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, também fez pedidos para a produção de relatórios ao setor de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. Virou festa da uva! Daqui a pouco nós vamos ler aqui a faxineira de Alexandre de Moraes fez pedidos à assessoria do TSE. A vizinha da amiga da prima do Alexandre de Moraes fez pedidos por WhatsApp ao órgão do TSE. Então tá aqui, ó. O policial que trabalha no gabinete de Alexandre fez pedidos à Folha. Diálogos de WhatsApp mostram que o policial Wellington Macedo, lotado no gabinete de Moraes, fez pedidos a Eduardo Talhaferro, na época atuando no TSE, para apurar fatos relacionados à segurança do magistrado e seus familiares, como vazamento de dados pessoais e ameaças enviadas para números ligados ao ministro ou publicadas nas redes, além de informações sobre prestadores de serviço que trabalhariam na residência do ministro. Olha só, ele está usando de RH pessoal. Que bacana, hein, Alexandre? Na conversa, Talhaferro, e Alexandre dá-lhe ferro na população, hein? Talhaferro disse ter levantado informações sigilosas com a ajuda de um policial civil de São Paulo, de sua extrema confiança e cuja identidade não deveria ser revelada. Marcelo Bella, que maravilha, hein? Bem, eu vou ligar lá no TSE também, pedir informação, vamos? Pois é, vamos fazer uma linha do tempo. Eu convido os nossos seguidores a analisar uma linha do tempo da obviedade que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Como cidadão, nós temos que lembrar, né? Como cidadão, nós temos que lembrar que são funcionários públicos, são pessoas que estão recebendo seus salários através dos nossos impostos, então nós podemos relembrar os fatos. Sua Excelência, ministro Alexandre de Moraes, iniciou a sua brilhante carreira célebre quando assumiu a Secretaria Estadual de Segurança do Estado de São Paulo, e indicado, né, pelo PSDB e pelo PMDB na época, né, foram dois partidos aí que deram a bênção para que o ministro fosse o nosso secretário de Segurança. Depois, com a ascensão do vice-presidente Michel Temer à presidência da República, o presidente Michel Temer indicou Vossa Excelência para o Supremo Tribunal Federal. Ele assumiu, por uma questão de rito, o STE, e nas eleições, quando estávamos prestes a votar para presidente, em 2022, no dia 7 de setembro, eu me recordo bem, eu estava lá, o presidente Bolsonaro, ele fez uma série de críticas a Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, já pelos desmandos que estavam acontecendo dentro do STF. Na época, quem fez a articulação entre o presidente, o governo, o presidente Bolsonaro e Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes? O presidente Temer. Mais uma vez, o presidente Temer aparece nesse cenário político e faz aí um arranjo para que houvesse paz entre os poderes. Vem a eleição, presidente Lula eleito, no dia da posse, depois da posse, na diplomação, a diplomação, vem um ministro do TSE, Vossa Excelência Benedito, e diz a seguinte frase para Vossa Excelência, presidente do TSE também, Alexandre de Moraes: missão dada, missão cumprida. O que nós estamos assistindo aqui é um judiciário com ativismo político. Quando isso acontece, é o fim da credibilidade. É o fim da credibilidade de uma Suprema Corte que é super importante. A Suprema Corte é para decidir casos importantíssimos em prol da sociedade brasileira e não em prol de partidos. Agora, continuando nessa linha do tempo, Pavinato, nós temos o quê? Elon Musk falando contra Alexandre de Moraes. O ministro começa a receber críticas de Elon Musk. Senadores republicanos e deputados republicanos comparam
o nosso ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, ou como idiota útil ou como ingênuo a serviço de partidos políticos norte-americanos falando mal de um ministro da nossa Suprema Corte. E aí vem um jornalista americano e traz à tona toda essa problemática que agora nós estamos vendo aqui. E qual é o que acontece? Os seus mandatários, em relação ao seu patrocinado, se unem para defender esse rito. Então o PT, o governo brasileiro, se une para defender agora o seu patrocinado. Estamos agora com o maior risco que a população pode ter de um fechamento do STF, de um fechamento do Congresso. Porque ditadores de outros países, por muito menos, fecharam seus STFs e seus congressos. E quanto a Vossa Excelência, Alexandre de Moraes, está sendo abandonado, o rei está nu, e está sendo abandonado por aqueles que se diziam seus patrocinadores, que davam tapinhas no seu rosto. Essa é a situação que o Brasil vive hoje. Agora, eu acho que o STF já fechou. Não, tá aberto aí. Vamos imaginar a lojinha, né? A lojinha tá assim, ó. Lá tá o imóvel e tem a plaquinha em cima, escrito igreja. Só que você entra dentro, tiraram a cruz, puseram um polidense. O STF tá mais ou menos isso. Porque mesmo depois dessas críticas todas que o Elon Musk fez, Geisiane, vale lembrar, né, só para retomar aqui, que o perfil oficial do X, do Elon Musk, divulgou outra decisão sigilosa do ministro Alexandre de Moraes contra o senador Marcos Duval e outros 6 perfis da oposição na rede social. Ou seja, nisso a gente já tinha esse escândalo na tona, né? O Ayrton Vieira, juiz auxiliar do Alexandre de Moraes, pedindo para que o talha-ferro, o Brasil, país da piada pronta, né, usasse da criatividade para achar alguma coisa para desmonetizar a revista Oeste, e usasse da criatividade porque o talha-ferro não tinha encontrado nada além de conteúdo jornalístico. E ele usou a criatividade, né? Porque um mês depois foi desmonetizado. Exatamente. Um mês depois. E ficou um ano desmonetizado. Exato, mais de um ano. Mais de um ano. E esse dinheiro ninguém viu ainda. Não. Ninguém viu esse dinheiro. Porque o Google continuou metendo anúncio, etc. e tal. Agora, o dinheiro, a revista Oeste não viu. Aliás, é importante que se diga, a revista Oeste não depende de ninguém a não ser do brasileiro. Ela não depende de governo, ela não depende de puxar saco de autoridade. É por isso que aqui tem um jornalismo verdadeiramente independente, porque o resto é conversa fiada. E ela só se manteve depois dessa perseguição, porque a perseguição está clara. Que você vê todo mundo que foi comentar, né? O Marco Aurélio Melo, todo mundo está comentando assim, vejamos bem, precisamos de precisamos ver se a linguagem utilizada era coloquial, se essa utilizada... Não tem coloquialidade. Quando o gabinete do Alexandre de Moraes manda usar da criatividade para desmonetizar um veículo de jornalismo que emprega pessoas, que sustenta famílias, e que não tendo nada contra ele manda usar a criatividade, não tem coloquialidade. A única coloquialidade que tem é a do fator externo, vocês sabem onde. É a única coloquialidade. Então, a Revista Oeste se mantém graças ao brasileiro que quer manter acesa a chama da liberdade, por menor que ela seja. Não bastasse isso, ele continua fazendo tudo que ele sempre fez e é reconhecidamente ilegal e inconstitucional. Ô, Pavinato, para a Geise comentar, tem mais um ponto grave dessa nova reportagem da Folha aqui. Antes de mais nada, quando a gente usa a palavra dossiê no mundo político, é algo positivo ou é algo negativo? A dossiê é que a gente come depois do salgador, não é? É algo negativo, certo? Você faz assim, estou produzindo um dossiê contra o meu adversário. Você não está produzindo uma coletânea de documentos favoráveis a ele. É algo para incriminá-lo. Muito bem. Olha só o diálogo entre o policial militar loteado no gabinete do ministro Alexandre de Moraes e o talha-ferro. Olha só. Diz o policial militar pelo WhatsApp: desculpe incomodar em pleno domingão. Só para eu poder informar o chefe. Quem é o chefe? O Alexandre de Moraes. Ô louco, bicho! Olha a pergunta que ele faz. O policial faz ao vivo. Ao talha-ferro. Você está trabalhando ainda no dossiê certo? Ou seja, internamente eles já chamavam isso um dossiê. Está claramente algo sendo fabricado
para prejudicar alguém. Mas precisamos ver se é uma linguagem coloquial ou se isso era uma coisa... Dossiê é surreal. Desculpa, mas é KGB, aponte minha pessoa, eu te direi qual é o crime. E isso destrói totalmente a lógica do Estado Democrático de Direito, porque é um serviço de espionagem que está sendo feito para identificar uma pessoa, atribuindo-lhe um crime sem que haja mandado judicial. Essa é a razão pela qual se autoriza que alguém seja investigado. Precisa de um mandado judicial. Isso no Brasil é crime de abuso de autoridade. Sim. Mas o Alexandre de Moraes, ele é o recordista nacional, para não dizer mundial, dentre os países que prevêem essa modalidade de crime, de cometimento impune de abuso de autoridade. Ele faz o que quer. Você vê, o policial, para fazer RH, vai trabalhar gente na minha casa, dá uma vasculhada na vida delas aí. Eu vou sair no fim de semana, tem um pessoal que vai no clube, me olha torto, dá uma vasculhada na vida deles aí. Ou seja, isso aí é o quê? Tá a serviço de Sua Majestade Alexandre Moraes Moreira. E a Polícia Federal... Moraes Maduro, desculpa, Moraes Moreira, a memória do Moraes Moreira. Tadinho. E a Polícia Federal, ela responde para o Ministério da Justiça, ela não responde para o STF. Por que tem um cara da PF com essa amizade toda com o Alexandre de Moraes, pegando dados sigilosos com um policial civil? Porque os dados eram para estar sigilosos. E esse policial federal fala que é um policial civil da confiança dele. Realmente, deve ser da confiança dele. Não é da confiança do Estado brasileiro, né? A gente tem a plena certeza disso, que não é da confiança do Estado brasileiro. Então, o que a gente está vendo é um cara dentro de um órgão, usando esse órgão ao seu benefício, ao seu favor. Porque eles chamam de ataques, né? Ataques ou ameaças ao Alexandre de Moraes. Agora, o que é um ataque ou ameaça ao Alexandre de Moraes, uma vez que o Alexandre de Moraes considera, por exemplo, a Fátima Tubarão uma ameaça a ele e ao Estado Democrático Brasileiro? Uma senhora. Se ele considera, por exemplo, a Kátia, que tem câncer, que está presa com tornozeleira, uma ameaça e a coloca como uma criminosa. Então, quem ele está chamando de ameaçador em relação a ele? Quais são esses ataques que supostamente ele, a filha dele, está recebendo? Porque o que eu vi aqui é a descrição de um golpe que o brasileiro está sujeito a isso todo dia. Ele fala que a filha recebeu uma mensagem pedindo um Pix de R$5.000 e isso o brasileiro recebe todo dia, que é o chamado golpe, que acontece aí, os criminosos fazem isso. Então, assim, ele é um brasileiro, está sujeito a isso, infelizmente. Então, a gente está vendo a articulação na prática de toda a máquina pública, não só para manutenção da ditadura, não só para prender os opositores ao regime, mas para beneficiar o bel prazer, para satisfazer. A gente viu isso ontem aqui, para satisfazer sua majestade, não, sua excelência, né? Eles chamam ali na conversa, mas poderia colocar sua majestade. E só mais uma coisa sobre o Eustáquio, que eu acho que é importante a gente dizer. A filha dele, de 16 anos, também está sendo perseguida, o nome dela é Mariana. Agora, esse do excelência eu concordo, porque no caso Crezão, por exemplo, Alexandre de Moraes foi excelentíssimo. Excelentíssimo juiz, porque foi para apreciar em 90 dias a prisão preventiva, demorou 90, 180, 270, 300 dias, então é esse espaço lentíssimo. Tá? Só para deixar claro que é excelentíssimo mesmo. Exatamente. E aí, a Mariana, ela está sendo perseguida também, ela tem 16 anos. O mandado do Alexandre de Moraes foi para que fizessem uma busca e apreensão, a PF, na casa deles, né, na casa da Mariana, dos Eustáquios, e fizesse com a maior descrição possível. Então, os carros não tinham identificação de que eram da PF, apreenderam todos os eletrônicos, então celular, tablet, notebook, essa era a ordem. E se ela, por um acaso, usar rede social, a mãe dela vai presa porque ela é menor de idade. 16 anos não é competência do juizado, da infância, então, da adolescência? Eu pergunto, cadê o ECA? Porque o ECA considera ela menor de idade, é dos 12 aos 18 anos. Eu pergunto, cadê o ECA, que não tem nenhuma informação a respeito disso, e cadê também o Silvio Almeida? Isso aqui compete a ele. Ele é ministro dos Sabe Direitos Humanos. Sabe o que ele falou, Silvio Almeida? O que ele falou? Pois é. É isso que a gente está assistindo e vendo, assim. E quando você vai lendo, embora seja a Folha que tenha trazido à tona essas informações, acho importante a gente deixar claro para a nossa audiência que quando nós vamos lendo a matéria, as palavras que eles empregam ainda são muito absurdas, tá? Eles empregam palavras como ataque à democracia, como ataque a Alexandre de Moraes, opiniões de desinformação. Então, assim, todo o vocabulário, que é o que a gente chama de guerra semântica, todo ele ainda muito impregnado dessa ideia
ideia de que a direita é muito turculenta, de que a direita é muito golpista. Então, quando a gente for se informar nesses outros veículos de comunicação, é importante a gente estar atento ao tipo de linguagem que eles estão usando. Daqui a pouco a gente vai ver notícia assim, o Alexandre de Moraes foi arrancar a unha encravada num salão, aí uma mulher foi presa. Por quê? Porque ela sacou o batom. É isso. Né? O Brasil tá ficando isso. Mas a gente faz piada para não chorar. Mas é muito sério. Só ligando os pontos, Luiz Arthur Nogueira, do que isso que a gente falou. Né? Ligando os pontos disso tudo, eles usam de um linguajar para prender pessoas sem individuação de conduta e sequer investigam o Alexandre de Moraes por ter claramente violado a institucionalidade. E outra coisa, o Marcos Duval, uma das acusações que se investiga, um dos supostos crimes que ele teria cometido, seria ter violado o sigilo, né, o segredo de coisas que na justiça são sigilosas. E o que ele fez? Mandando o pessoal, daqui a pouco tá lá, a doméstica pedindo informação sigilosa. E aí não é quebra de sigilo? Claro, claro que é. Pavinato, tem mais uma coisa grave na nova reportagem da Folha de São Paulo. Olha só, mais um diálogo entre o Talhaferro e o PM do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Olha que grave. Aliás, o governador Tarcísio e o secretário Derrite precisam se pronunciar sobre isso. É grave. Olha só o que ele diz. Em uma das mensagens, Talhaferro diz ao PM do gabinete de Alexandre de Moraes que possui e usa a senha de acesso ao sistema de segurança do Estado de São Paulo. Graças ao amigo que ele tem na Polícia Civil. Ah, é? E ninguém vai investigar. É institucionalidade. Agora, se investigar, eu sugiro ao governador Tarcísio que peça ajuda ao TSE na investigação. Pois é. Aí, sabe o que eu fico me perguntando também? Porque ontem, quando fizeram aquele teatrinho lá no STF, que fica lá, blá, 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 institucional, blá, 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 institucional, institucional, institucional... Eu fico me perguntando, só os juízes do STF podem julgar um juiz do STF. Se o Alexandre de Moraes eventualmente for denunciado de alguma coisa, quem é que vai julgá-lo, já que todos eles já prejulgaram o Alexandre? Já que todos eles falaram sobre o caso. Nós temos a oportunidade de ver um herói brasileiro nascer. Se o nosso presidente do Congresso, né, o senador Pacheco, ele colocar em pauta a votação do impeachment de Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, será considerado um herói brasileiro e talvez até com vaga para ser um candidato presidenciável. Agora, o que acontece é que há aí um jogo de comadres e compadres. Parece que a festa junina ainda não acabou. Comadre é aquela do hospital? Pode ser também. Porque é onde o povo põe a coisa para coisar, né? Você veja. E vai ficando mais grave. E vale lembrar, isso aqui ainda não é nem 1% de todo o conteúdo que o Glenn Greenwald tem. Não é nem 1%. Olha, Pavinato, eu não tenho simpatias pelo Glenn, deixo muito claro. Mas a estratégia que ele está usando é muito adequada para quem conhece bem o Brasil e o funcionamento das relações das autoridades. E é o que ele já fez no Wikileaks, é o que ele fez na Vaza Jato. Exato. E ele está jogando aos poucos para estudar como que está a modificação da configuração de relações de força. Por qual razão? Primeiro ele joga o problema. Aí ele viu, o que o Supremo fez? Todo o Supremo fechou com ele, com Alexandre de Moraes. Aí veio não é uma novidade, a PGR também fechou, o PT também fechou, o PSOL também fechou com Alexandre de Moraes, ou seja, ele já está vendo como que está a configuração de forças agora. Aí começam a vir novas pílulas, que nem essa, o que vai ocorrer vai mostrar que esses que estão fechando com o Alexandre de Moraes também serão vítimas ou já foram vítimas, e ele vai lançando aos poucos para fragmentar. A lógica que chega para mim é interessantíssimo o que está sendo feito em jogar pílulas das maldades que foram feitas, revelar, mas traz um risco de algo que o Marcelo trouxe. Ele falou no início, eu não sei se a gente estava conversando, Marcelo, o risco de o executivo decidir tomar uma decisão quando se chega à conclusão de que o STF não está funcionando. Porque eles tingiram o STF a um nível tal que o STF não tem mais funcionalidade. Aí pode vir o executivo fazer alguma coisa. Aí eu me assusto. O Gruta Azul
O Gruta Azul, em Porto Alegre, tem mais institucionalidade que o STF hoje. Tem. Ninguém sabe o que é o Gruta Azul, né? Tem. Porque zona não é bagunça. Sim. Zona não é bagunça. É tudo direitinho. Agora, continuando aqui o que o Luiz Arthur Nogueira trouxe, é mais grave. Na sequência do Talhaferro dizer ao PM que tem a senha da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, porque o amigão do Moraes falou para ele, ó, tá aqui, ó. Então veja, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo está sob ameaça, em primeiro lugar. O povo de São Paulo está ameaçado. Em segundo lugar, na sequência, ele diz o que eu acho mais grave, porque lembra que prenderam o Cid, no caso do cartão de vacinação, por adulterar informação em sistema público? Veja, quando o TSE colhe informações para eventual processo de propaganda eleitoral, aqui não é nem propaganda eleitoral nem nada, é pessoal do ministro, isso vai virar eventualmente um dado público para a defesa acessar. Aí olha o que ele diz aqui, ele manda adulterar esse documento público. Em seguida, na conclusão do relatório, o assessor do TSE, o Tacaliferro, sugere ao ministro que seus dados e o de seus familiares sejam tratados como os de policiais. Por estelionato ainda. Aspas. Não informando qualquer dado que identifique-os, somente colocando autoridade. Autoridade. Aspas ainda. Também sugiro que os números dos telefones utilizados pelo excelentíssimo ministro e seus familiares sejam colocados em nome de outras pessoas. Olha que bacana. Olha que maravilha. Na conversa, o assessor do TSE explicou que conseguiu o acesso ao banco de dados, em tese sigiloso, por meio de policial civil, tá aqui, ele reafirma isso. 2 dias depois, após a filha de Moraes receber mensagens com pedido de Pix de 5 mil e ameaças, o segurança do ministro acionou novamente o chefe do setor de combate à desinformação do TSE. Por favor, poderia levantar quem é? Olha, os príncipes do Estado, né, os reis. Talhaferro, então, enviou informações. Aí o Wellington Macedo diz... Consegue fazer aquele padrão de relatório, por favor? Claro, respondeu o Tacaliferro. Assim enviou ao ministro e ele manda para instaurar inquérito, como fez com o anterior. Ou seja, ele instaura inquérito agora por conta da coisa da filha dele. Se isso não é ditadura, o que é? Hein, Marcelo Bella? Aliás, o nome da operação da Polícia Federal, que está prendendo blogueiros e referente a este assunto agora, chama-se Disque 100. Se o senhor ou a senhora não sabem o que significa Disque 100, é o número do governo brasileiro para denúncias contra abusos do direito humano, aos direitos humanos. Ouça, é uma chacota. Nós estamos vendo uma chacota. Bem lembrado. Nós estamos vendo uma chacota. É um sarcasmo, é uma chacota utilizada por esses líderes agora dessas instituições de autoridade que deveriam estar dando exemplo e não tendo esse tipo de comportamento, cumprindo esse tipo de ordem absurda.